nada vai acontecer. Será? Nossa, ele tá tão atacado hoje, gente, vocês não têm noção. Não, é que tem umas Segundos músicas antes, que vem, né, Sol? ele acha que tá participando do X Factor. Não, é que eu tô Ele tá feliz, cantando. graças a Deus. Graças a Deus, que continue na luz, né? Amém. Aliás, tá bonito. Obrigado, Solange. Aliás, um beijo especial pro pessoal do Aramis, que tá me vestindo. bonito, Eu tô chique mesmo, viu? tá? Obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Muito bonito, viu? Muito bonito. Bom, fica aqui com a gente quinta-feira. Gente, tá passando agora, daqui a pouco é Natal já. Começou o programa de todas as tardes e a melhor maneira da gente estar juntinho de você. A gente sempre agradece a Deus o seu carinho e a sua presença. Mas sempre tem uma mensagem pra gente refletir antes da gente dividir informação com vocês aí de casa. E a mensagem de hoje é a seguinte: quer você acredite ou não, a vida sempre dá um jeito de se rearranjar e colocar tudo no seu devido lugar. Então, se está tudo bagunçado, tudo de perna pro ar, não se preocupa não. Tem alguém lá em cima que às vezes bagunça bem a vida da gente para colocar da melhor maneira que ele sabe qual é. Esse é o nosso toque de quinta-feira. Cantor Zóio Verde, o que tem no programa hoje? Sol, cachorro se finge de morto para não ir embora de parque e chama atenção. E Força Tarefa deflagra operação contra roubo de cargas em Goiás e mais 4 estados e no Distrito Federal. Que tal participar do programa de hoje? Faça sua pergunta. Aliás, tem prêmio rolando também na rede social. Então você vai fazer a pergunta, já participa lá, um presentaço para o seu pai, um kit com um babeador elétrico, um presente, aliás, da Ortovip para você aí de casa, tá bom? Curtiu, compartilhou, já pode concorrer. E no Instagram também tem um kit da Cooper, são várias comidinhas deliciosas para você e toda a família. Acessar o nosso perfil para saber como participar, é @FalandoNissoBand. E quem participar ao vivo hoje vai estar concorrendo a um kit maternidade montado pela Santa Casa, daqui de São José dos Campos, e esse kit é especial para o seu bebê. É muito carinho para você, então, do seu bebezinho também. Mas bora conversar bastante? Hoje é dia de beleza aqui no programa, mas também de saúde. Os homens muitas vezes têm vergonha de falar sobre isso. Existem casamentos desfeitos por vergonha de falar sobre isso, Luquinha. Pois é, o assunto é sério. A gente pode até às vezes levar na brincadeira para você ir de casa se sentir mais à vontade para participar. Mas é muito sério. E o que será que causa a impotência sexual, Solange? Disfunção erétil. O trem não está funcionando de jeito nenhum, né? Vamos deixar a coisa mais leve. O uso excessivo de medicamento, bebida alcoólica, estresse, cigarro, né? Muita coisa pode atrapalhar para acontecer esse probleminha. Só que a tecnologia, a gente sempre diz isso, aliada à medicina, novas técnicas podem ajudar muito você a recuperar a autoestima. Não precisa se identificar, porque ele está aqui para nos orientar. Um querido amigo, Dr. Alister Cará, que é urologista. Eita, chique, doutor. Olha que chique demais, gente. Né? Boa tarde. Todo chique, né, atleta. doutor? Prazer Ele imenso. é Aqui, ó, aqui, ó, me convida. Esse é o doutor atleta. Obrigado. Você também está maravilhoso. Com licença. Obrigado, doutor, meu O amigo. doutor é atleta, porque a gente faz aula na mesma... A gente se esforça. Nossa, a gente sofre junto lá na Sofre, doutor, só por Deus. Doutor Alice, antes de a gente falar sobre os medicamentos, as técnicas, o doutor trouxe alguns exemplos aqui que ajudam muito os homens e também as mulheres, afinal de contas, a mulher que está casada, ela quer homem, né? Bem de cabeça e de corpo. Por que a impotência sexual ainda é um grande mito para o homem? Você sente isso no seu consultório? A vergonha de falar, muitas vezes não procura ajuda, só no último momento. O que pode causar a impotência? É muito comum, realmente, os homens ficarem retraídos quando se relaciona a parte íntima, especialmente quando se trata de sexualidade. Diferente um pouco da mulher, a mulher ela vai mais ao médico, ela procura um resultado de saúde com maior resultado. O homem ele já fica retraído, nem comenta com os familiares, inclusive com os parentescos próximos, não sabem do problema. E essa é a dificuldade da abordagem, por isso que faz parte da função do médico urologista comentar e perguntar se ele tem algum problema sexual. E o que causa normalmente, acima dos 50 anos, são problemas orgânicos, principalmente problemas cardiovasculares que influenciam na má função erétil. Então, muitas vezes tem problema no coração. E isso promove uma
problema até de pressão, de coração, uso de medicamentos hipotensores, reduzindo a pressão, reduz também a ereção. Olha só, então não precisa ter vergonha, né, Luquinha? De Verdade, jeito nenhum. Solange. Mas, mesmo assim, se você tiver uma vergonha e quiser participar, você não precisa falar o nome, tá bom? Que nem a gente recebeu essa pergunta de um telespectador sobre disfunção erétil e ele mandou pelo WhatsApp, olha só. Boa tarde, eu tenho 40 anos, eu tenho um probleminha que me incomoda muito, é que eu consigo manter a ereção por muito tempo em uma relação, mas eu não consigo ter satisfação do orgasmo. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa que possa ser feito para que eu melhore nesse desempenho. Caso, numa relação de muitas horas, eu consigo ter apenas 2 orgasmos. Eu queria saber se tem como aumentar a produção de esperma, ou se isso é um problema físico ou psicológico. Bom, a gente está vendo aí que ele chega a ter 2. É uma disposição dele. 2. Problema sexual com uma ereção de várias horas e 2 ejaculações já não é um problema físico, porque a pessoa que tem problema físico é contínuo e isso, infelizmente, é permanente. Então, quando é intermitente, como no caso dele, o caso dele é psicológico. É psicológico. Então, só uma perguntinha, doutor. Às vezes essa cobrança, não sei quem que faz, tá, gente? Se é a gente mesmo, ou a sociedade, ou é porque as pessoas às vezes se baseiam muito em filmes pornôs, por exemplo, e tem isso como referência. Boa, Luquinha. Que é uma mentira aquilo, na verdade, né? O que está fazendo as pessoas se exigirem tanto? Que nem esse rapaz que falou com a gente aí. Poxa, ele tem uma vida sexual ativa, né? Tem. Verdade, especialmente os adolescentes que fazem como vangloriando-se em relação aos colegas, dizem que tem mais tempo de ejaculação, mais tempo de ereção com maior número de parceiros. Isso é verdade, uma brincadeira, então não é real, e quem às vezes tem o que a gente diz 1 ou 2, ou máximo 3, já está em excelência de condição física e é normal. Tá no então ganho, no caso dele não é um problema físico e sim psicológico. Tá, o Paulo que está em Belo Horizonte, um beijo para Belo Horizonte. Ele falou, pode dizer meu nome que não tem problema nenhum, já já a gente responde. O Paulo está com 60 anos de idade, ele quer saber o seguinte, se aqueles remédios, os famosos remédios aí para ajudar, né, o trem, ele está tomando sem orientação médica, se isso pode causar algum tipo de problema, doutor. O Paulo, na verdade, com 60 anos de idade, acima da média de 50%, tem problema sexual. Pode ser mínimo, moderado a grave. Então, no caso do Paulo, já faz uso desse medicamento, ele já tem alguma disfunção estabelecida. Para isso é sempre bom procurar um médico, porque esses medicamentos interagem com outros, exclusivamente hipotensores, ou seja, remédio para baixar a pressão. Se ele tem alguma cardiopatia e ele usa esses hipotensores, pode promover inclusive a morte. Então ele precisa de uma orientação médica. Então, Mineirinho, não fica tomando as coisas sem orientação médica não, viu, Luquinha? Perfeito. Olha, o doutor vai responder mais as suas perguntas aí de casa, mas agora a gente faz aquela parada bem rapidinho para ficar bem informado com as notícias da redação. Uma força-tarefa das polícias federal, rodoviária, federal e militar realizou na manhã desta quinta-feira a segunda fase de uma operação contra roubo de cargas em Goiás, no Distrito Federal e em mais 4 estados. Nós vamos até a redação do Falando Nisso saber os detalhes dessa operação com a nossa linda repórter Daniela Lopes. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Pois é, viu? Olha, segundo as investigações, o prejuízo causado até o momento gira em torno de 30 milhões de reais. Estão sendo cumpridos 91 mandados judiciais, sendo 40 de prisão. Ao todo, 450 policiais atuam em cidades de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal. Denominada Ixos 2, ela é um desdobramento da Operação Ixos, realizada em fevereiro deste ano e que prendeu na época 30 pessoas. Segundo a Polícia Federal, o foco desta fase é um grupo de empresários e agentes políticos que davam suporte financeiro ao roubo de cargas em vários municípios brasileiros. A polícia acredita que um dos envolvidos está foragido na Inglaterra. Por isso, será solicitado auxílio das autoridades britânicas e da Interpol para encontrá-lo. Os envolvidos responderão pelos crimes de roubo qualificado, cárcere privado, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas e receptação. Solange. Pois é, olha, eu vou dizer o seguinte, a gente nunca ouviu tanto falar
em Polícia Federal e que trabalho primoroso que estão fazendo aí no país para acabar de vez com essa corrupção. A gente espera que ninguém atrapalhe, principalmente o nosso judiciário, né? E Dani, por falar em Polícia Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal reabriram um inquérito contra o ex-presidente Lula, dessa vez relacionado ao mensalão, né? Isso mesmo, viu, Solange? O inquérito foi aberto para investigar um suposto pagamento de 7 milhões de dólares para o PT quitar dívidas de campanhas eleitorais. O Ministério Público e a Polícia Federal vão retomar uma investigação sobre a relação do ex-presidente Lula com o suposto repasse de 7 milhões de dólares da Portugal Telecom para o Partido dos Trabalhadores. Esse inquérito começou em 2013, baseado no depoimento do publicitário Marcos Valério. Ele foi condenado a 37 anos de prisão por ser o operador do mensalão. Em 2015, as suspeitas que recaíam sobre Lula foram arquivadas por falta de evidências. Mas agora a Justiça determinou a reabertura do inquérito. A Polícia Federal concluiu que não há provas de que Aécio Neves usou a influência do cargo de senador para manter Dimas Toledo na diretoria de engenharia em Furnas. Em um acordo de delação premiada, o ex-senador do PT, Delcídio do Amaral, disse ter ouvido de Lula que Aécio insistia na permanência de Toledo na estatal, para que ele conseguisse propinas. Delcídio do Amaral foi preso no final de 2015 por obstrução da Lava Jato. Bom, em dia 13 de setembro agora, o ex-presidente Lula tem depoimento em Curitiba, frente a frente, mais uma vez, com o juiz Sérgio Moro. Eu assisti um documentário, viu, Luquinha, de uma televisão norte-americana, a CNN, e o apresentador do 60 Minutes, é um programa muito bom, ele compara a corrupção no Brasil como a maior corrupção da história da humanidade, ou seja, nunca se ouviu na história da humanidade falar em tanto dinheiro roubado e desviado como aqui no Brasil. E o que isso acarreta pra gente? Desconfiança de quem é lá de fora investir no nosso país, e a gente vai ter menos investimento, menos empregos, e aí a situação, infelizmente, só pode piorar, e essa que é a verdade, né? Dani, conversar com você agora sobre as estradas. Tô vendo a Tamoios aqui bem tranquila, nenhum ponto de lentidão por lá? Não, Lucas, lentidão, congestionamento, acidente, nada disso foi informado pela concessionária Tamoios. No entanto, daqui a pouco você deve falar mais sobre o tempo. No litoral está um pouquinho fechado. Então, no trecho de serra, motorista que passar por lá, tomar um pouquinho de cuidado. Além do mais, tem também as obras, Parecida no trecho de serra. Então, o motorista redobrar a atenção ao trafegar pela rodovia dos Tamoios. Já na rodovia Presidente Dutra, Lucas, o tráfego segue tranquilo aqui no trecho do Vale do Paraíba. Problemas mesmo só para quem for para Grande São Paulo. Nas demais rodovias que cortam aqui a nossa região, o trânsito também segue normal, Lucas. Obrigado, Dani. Vou comentar com você de casa sobre a travessia da Balsa. Apenas 30 minutos de espera para quem vai à Ilhabela ou vai para São Sebastião. Mas a gente percebe nessas imagens, como a gente pode ver aqui, só caminhões parados. Por quê? A travessia está operando em maré baixa. Isso impossibilita a travessia de caminhões, de veículos mais pesados também, como carretas e ônibus. Então a gente percebe esse movimento maior de espera aí destes motoristas, né? É, Luquinha. Pois é, não chove e não vai chover não, viu? Não. Tempo seco, sem previsão de chuva, até no litoral que está mais fechado, pequena possibilidade. A gente confere agora na previsão do tempo. Máxima de 25 graus em Campos do Jordão. A gente percebe lá que está bem estável o tempo mesmo, sem previsão de chuva. O mesmo aqui no Vale do Paraíba, máxima de 30 em Lorena, 27 em São José dos Campos e 26 em São Luís do Paraitinga. Máxima de 24 graus em Caraguatatuba, tempo fechado, pequena possibilidade de chuva para o litoral, tá? Taubaté máxima de 28 graus, a meia temperatura cai um pouquinho, vai para 25 graus, mas para o final de semana e para segunda-feira, máxima de 33 graus, ou seja, dias de verão para este final de semana, se prepare para passar calor, viu? Bom, a Justiça nega pedido de liberdade ao ex-tesoureiro do PT e a gente já comenta com vocês, e também tem dicas do quadro Vou Casar e Agora, para ajudar você a ter o casamento dos sonhos. Você sabe o que é um jantar à francesa? Já, no próximo bloco. Família, família.